Bem-vindo a mais um vídeo da série Gadologia. Lembrando, antes de começar o argumento aqui, que todo vídeo dessa série Gadologia é apenas para expor o comportamento bizarro das pessoas hoje, principalmente dentro do mercado romântico e sexual. Hoje nós vamos falar do caso do Drake e a pimenta na camisinha. Eu tenho aqui uma notícia muito estranha, muito curiosa, e eu vou ler para ti. Dá uma olhada. Drake se pronuncia após a acusação de colocar pimenta em camisinha. Drake realmente não quer ter outro filho e aparentemente tem se protegido de forma bem curiosa. Nos últimos dias, uma modelo ameaçou o rapper de processo após alegar que ele colocou pimenta em sua camisinha, mas após o ato. Isso significa que ela quis engravidar-se, dar um golpe, na verdade. De acordo com o relato, a garota teve relações com um músico em um hotel em algumas semanas e ele usou proteção. Após o ato, Drake teria ido ao banheiro para descartar o preservativo e a mulher resgatou do lixo. Acontece que, ao introduzir o item em si mesma, ela afirma ter sentido a ardência do molho picante. A modelo ainda afirma que gritou de dor e o Drake admitiu ter feito isso para matar a sementinha da vida e evitar exatamente o que ela tentou fazer. Esses caras que atingem um patamar de riqueza e fama, e ainda que estão inseridos no meio artístico principalmente, eles é como se eles tivessem um alvo em suas costas, né? Um alvo de mulheres interesseiras, mulheres aproveitadoras. Teve um caso que saiu na mídia há uns anos atrás, de uma mulher, uma senhora que cuidava do hotel, e ao limpar um quarto de hotel, ela viu que tinha um extrato bancário. Nesse extrato bancário constava muito dinheiro. E logo em seguida ela foi ao banheiro, tinha uma camisinha usada e ela se engravidou com aquela camisinha, teve o filho e hoje recebe pensão deste senhor, desse milionário que nem a conhece, que nunca viu na vida. Vendo esse caso parece um pouco injusto, os homens que veem isso sentem um pouco de revolta, nossa, como as mulheres estão desta forma, e sim, nós temos pessoas dos graus mais podres de moral, de pensamento, de comportamento, e temos pessoas um pouco mais elevadas, isso tanto no ambiente feminino quanto no ambiente masculino, tanto no ambiente dessas pessoas ricas, milionárias, tanto no ambiente das pessoas comuns como nós. Eu fui pesquisar sobre esse assunto para saber do que se tratava, caí em alguns canais que eu conheço, e vamos ver aqui o que as pessoas estão falando sobre isso. Vamos pegar aqui o canal do Ricardo. Até o ponto final, sempre com a ideia de que talvez a mulher possa em algum momento dar algum tipo de golpe no homem. Só que o ponto aqui é, os homens não se policiam, ou melhor, quase nunca se policiam quanto a isso. Deixam as regras contraceptivas inteiramente da mão da namorada. Ou da ficante, inclusive, enfim. Muita galera da geração anterior não tinha essa preocupação. E muita galera nova da atual, inclusive, fica brincando com a ideia de esquecer. Realmente os homens eles não se preocupam tanto quanto deveriam com relação aos métodos contraceptivos da mulher que eles saem, que eles namoram, enfim, e deveriam se preocupar por uma questão de autorresponsabilidade. Mas discordo em alguns pontos do que foi dito, porque assim, parece que qualquer pessoa que tu vai se envolver, ela vai te dar o golpe. Percebo que muitos homens têm esse pensamento, e esse pensamento para mim ele não é muito consistente, de que qualquer mulher vai te dar o golpe. Dentro desse negócio do Drake, mais esse argumento, esse pensamento de que mulheres estão aí para golpear você, para usar você, nós temos duas coisas a serem faladas. Vamos primeiro falar do Drake aqui. E veja bem, se te causa alguma revolta o fato do Drake ter sofrido uma tentativa de ser golpeado, de uma mulher dar o golpe para ele, veja bem, um cara famoso, extremamente famoso, a realidade, o patamar de vida dele é esse. Eu sempre repito, as pessoas deturparam o significado de relacionamentos e do ato sexual. Ou seja, cada pessoa é responsável pelas suas ações. Ou seja, tu não pode viver o bônus da fama sem ter o ônus. Se ele é um cara que tem um poder de atração em mulheres interesseiras e, veja bem, ele usa esse poder, ele usufrui desse poder. Então, obviamente, ele corre um risco. E ele sabe que corre um risco. Tanto que ele se precaveu. Mas não é o caso dos homens comuns, dos plebeus, como eu e todas as outras pessoas que fizeram algum tipo de vídeo sobre isso, ficar numa certa revolta e pensar, nossa, o negócio é que as mulheres são desta forma mesmo. Não, nós não somos milionários, nós não somos cantores famosos, nós não temos milhões de seguidores para que alguém queira fazer isso conosco.
Esse vídeo que eu te mostrei, ele tem muitos pontos importantes, mas ele também tem a ideia de que o homem comum, o plebeu comum, ele deve se proteger a todo custo. Deve se proteger por uma questão mínima de autorresponsabilidade, mas isso é mínimo que aconteça contigo. Por exemplo, já não te passou pela cabeça quando tu tinha, sei lá, teus 14, 15 anos e estava querendo perder tua virgindade o mais rápido possível? E aí tu tentava conversar com algumas meninas por aí e via que nenhuma dava certo? Tu tentava várias coisas com várias meninas e elas sempre travavam, ou seja, o bloqueio da mulher é sempre maior do que o do homem. Sabe por que isso acontece? E daí isso gera todo o déficit sexual masculino, que é assunto para todos esses vídeos desses caras e os meus também, que a mulher, ela corre um risco maior quando ela pode, sei lá, engravidar. Se uma mulher engravidar de um homem comum, por exemplo, é ela que vai gerar a criança durante 9 meses, vai ter o corpo dela deteriorado, ou seja, a atratividade física, que é o maior patrimônio dela, provavelmente uma mulher que faz isso, né, vai ser diminuída brutalmente, e aquele filho vai ficar pro resto da vida, ele vai ser filho dela pro resto da vida. Ou seja, não é só o fato de gestar a criança e pari-la, tem que cuidar, e ela vai ser filho e vai ser um ser humano pro resto da vida. Então, será que as mulheres todas, elas têm esse pensamento de que elas vão se comprometer a tal ponto para simplesmente engravidar de um cara mediano? Engravidar de um cara que não é milionário? A maioria da população é de classe baixa, então se tu tem uma renda de 7, 8 mil reais por mês, tu já consegue ser o cara destacado dentro do teu meio? Só que será que isso é o suficiente para que tu tenha medo de que todas as mulheres dêem um golpe em ti? Hoje se sabe que com 7 mil reais não se sustenta uma família, e 7 mil reais não se compra muita coisa, não se vive uma vida tão acima da média com 7, 8 mil reais. O dinheiro nosso não vale muita coisa. O que eu considero ser uma pessoa rica hoje, sei lá, 30 mil reais por mês limpo todo mês, 40, 50 mil reais. Isso dá para começar a chamar uma pessoa de rica. Ela tem potencial para fazer riqueza, mas ainda não é rica. Então será que qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de mulher está apta a dar um golpe? Vamos continuar vendo o que as pessoas estão falando. Eu disse que ele estava muito empenhado em garantir que as coisas fossem consensuais. Por que será, né? Porque hoje em dia a mulher não pode beber, não pode fumar, que ela não sabia o que estava fazendo, então para quê? E o que foi citado aqui é bem interessante. Naquele momento do flerte, os homens que protegem o seu patrimônio, esses caras milionários que usam dessa fama para viver uma vida desbórnia e pagam o preço por isso, eles, ao conversar com as mulheres, eles já tomam cuidado para deixar bem claro em mensagens de que aquilo é 100% consensual, já que qualquer cara famoso pode sofrer, sei lá, uma acusação de abuso ou coisa do tipo, como aconteceu com o Neymar há uns 2 anos atrás. Esses caras que atingiram um patamar, ao mesmo tempo em que eles têm a capacidade de viver muito prazer em sua vida, que na minha opinião é um prazer vazio, eles vivem uma vida que é, de certa forma, um inferno, onde ele tem que construir uma prova, algo que sirva como prova de que ele não cometeu nenhum assédio ou coisa pior, e ainda tem que proteger depois o seu material genético para que a pessoa não engravide. Ou seja, ele sabe que todas as pessoas que estão ali perto dele são apenas bonecas infláveis, e isso deve ser uma vida muito infeliz. Então é o que eu sempre digo. Nós não somos esses caras, nós somos pessoas comuns com vidas comuns e problemas de pessoas comuns. Então, ao tentar fazer um paralelo entre a preocupação de ter uma mulher roubando a sementinha da vida para se engravidar com relação à nossa vida, isso não vai acontecer. Nós não somos esses caras. É até um pouco pretensioso falar isso. Mas claro que eu não estou falando isso defendendo a índole de ninguém, porque a índole das pessoas está indo por água abaixo. E é por esse motivo que esse vídeo aqui está sendo feito. Agora, quando eu tiro os olhos da vida comum e vejo a vida dos famosos e vou questionar a índole dessa modelo, olha, é uma índole bem podre. Mas se nós questionar também a índole do Drake, um cara que ele quis abusar da fama, ele quis usufruir da fama, então sabe o risco que está correndo. Não quer correr esse risco, se sente revoltado com um comportamento assim feminino? Bom, então não faça esse negócio, viva uma vida normal. Agora, poder sobre a cabeça, e nós e a nossa ânsia por poder queremos usufruir de tudo e sentir o máximo de prazer possível.
E aí acontece esse tipo de coisa. Dos dois lados nós temos uma ânsia pelo poder e pelo prazer. Um querendo usufruir do outro. E essa é a vida dos famosos. Toda vez que tu se sente desconfortável ao ver um comportamento, seja na rua, na TV, em algum vídeo no YouTube, em outra rede social, que demonstra que as pessoas estão sendo produtizadas ou elas mesmas se auto-emprodutizam, colocam um valor e um código de barra em si mesmas, com principalmente mulheres fazendo isso no quesito sensual e erótico, a única coisa que tu tem a fazer é pensar, não quero fazer parte desse negócio. Só que não fazer parte desse negócio, estar um pouco mais recluso, significa tu não tenta comprar ninguém, tu não tenta se vender para ninguém, tu não faz parte disso em nenhum momento. E mesmo se tu é um cara, por exemplo, que tem um certo status no meio em que tu vive, sei lá, tu é destacado, tu é o Chad destacado, e tu percebe que esse destaque te traz mulheres, né? Traz mulheres para ti mais do que traz para os teus amigos que são pessoas normais. Se tu em algum momento tu reclamar, tu tá errado, porque tu tá usufruindo. Então se tu não quer fazer parte disso, não faça. Recuse o ato de uma mulher querer se vender para ti. Isso para mim é agir com uma certa sabedoria com relação a relacionamentos. E dar a intenção, a abertura e a comunicação apenas para pessoas que tu tem plena convicção de que não fazem parte desse negócio. E que assim como você tem asco disso tudo. E aí sim tu pode ter uma comunicação e alguma coisa sendo construído com uma pessoa. Porque há uns 2 ou 3 anos atrás, tu estava careca de ver vários homens falando do risco de se relacionar. Só que o jogo mudou. Hoje, o risco é estar solteiro. Então, ou tu fica solteiro e recluso, solitário, namorando com a própria mão, ou tu fica um solteiro que tem relações com as pessoas, mas corre um risco enorme de dar alguma treta pra ti. Deixa um ecopinito aqui e até mais.